Fala galera concurseira, quem está aqui mais uma vez sou eu, professor Paulo Henrique, conhecido como PH, para gravar uma aula para vocês de Direito Administrativo. Pessoal, nós vamos ter aí bastante aulas para vocês que estão aí se dedicando para concurso público, onde cada aula nós vamos trabalhar tópicos muito importantes que são usados no Direito Administrativo para você que está buscando aprovação. E assim, as aulas serão muito objetivas, muito rápidas. Então pega o teu caderno, começa a anotar aquilo que é mais importante para tu poder revisar, beleza? Vamos conversar. Ó, na aula de hoje, de Direito Administrativo, a primeira coisa que nós vamos aprender se chama Princípios da Administração Pública. Princípios da Administração Pública. Professor, esse assunto é muito fácil, professor. Esse aí eu já sei, basta eu decorar o artigo 37, que eu já decorei os princípios da administração pública. Ó, quando nós estudamos o princípio da administração pública, a primeira coisa que nós temos que entender é a classificação desses princípios. Os princípios podem ser divididos, pessoal, em três grupos. Nós temos os princípios expressos, nós temos os princípios implícitos, e nós temos os princípios simultâneos. Ó, presta atenção. Os princípios expressos, eles têm outros nomes que podem aparecer na tua prova. Eles podem ser chamados de princípios básicos, podem ser chamados de princípios escritos, podem ser chamados de princípios constitucionais. Tranquilo? Ó, os princípios implícitos são também chamados de princípios não expressos para o direito administrativo. Então, princípios implícitos ou princípios não expressos, alguns doutrinadores ainda colocam princípios não escritos. Tá? Os princípios simultâneos são aqueles encontrados na CF e na lei. Presta atenção. Coisa muito importante. Primeira coisa, vamos lá. Princípios da administração pública. Eu sei que eu posso ter três grupos diferentes de princípios. Anota para mim. Princípios expressos, princípios implícitos, princípios simultâneos. Onde eles estão? Essa é a primeira pergunta. Professor, os princípios expressos, que são os escritos, eu vou encontrar eles aonde, pessoal? Eles são encontrados na Constituição Federal. Principalmente aonde, professor? No artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Professor, mas eu tenho os princípios implícitos. Onde estão os princípios implícitos, professor? Me ajuda. Os princípios implícitos nós vamos encontrar, certo? Eles serão encontrados na Lei 9784/99. Eles estão principalmente no artigo 2º da Lei 9784/99. Além disso, ó, princípio simultâneo. O que é uma coisa simultânea? Não é uma coisa que funciona duas, três coisas ao mesmo tempo, juntas, sim ou não? Isso é simultâneo, ó. Os princípios simultâneos, eles são encontrados na Constituição Federal e na Lei 9784/99. 9784/99. Então vamos lá, ó, para a gente pegar esse assunto muito rápido, muito dinâmico, para você que vai passar no concurso público. Professor, o assunto é princípios do direito administrativo, princípios da administração pública. Volta comigo, vem. Princípios da administração pública. Eu tenho, número 1, princípios expressos. Expressos também chamados princípios básicos, princípios escritos, princípios constitucionais. Número 2, eu tenho os princípios implícitos, chamados de não expressos, não escritos. Professor, número 3, eu tenho os princípios simultâneos, que são encontrados tanto na Constituição Federal como na Lei 9784. Primeira coisa que tu tem que saber. Tranquilo? Primeira coisa é saber aonde estão os princípios, como eles são classificados. Tranquilo até aqui? Tu entendeu comigo, sim ou não? Ó, anota tudo, entende isso, que eu vou passar para a segunda parte. Professor, eu já entendi, professor, muito bem o que vem a ser esses princípios. Eu já sei onde eles são encontrados. Posso continuar? Presta atenção. Ó, nós vamos entender como é que funcionam esses princípios. Nós vamos matar o item 1 e o item 2 de uma vez só. Professor, vou apagar, presta atenção. Como é que eu encontro, professor, os princípios implícitos e os princípios explícitos, na verdade, os expressos? Acompanha comigo. Ó, acompanha comigo. Vamos entender isso.
Todas as vezes que a gente precisar estudar princípios, você tem que ter na sua cabeça um mnemônico. Olha, qual é o mnemônico? Professor, quando eu falo de princípios da administração pública, eu vou colocar na minha cabeça a seguinte frase. Anota comigo. Limpe. Ai, professor, eu já sei isso. Sabe mesmo. Só que tu só sabe o limpe. Limpe as firmas CPC. Ó, professor, o que é o limpe? Ah, isso eu já sei, professor. Legalidade. Beleza. Professor, impessoalidade. Professor, o que mais? Moralidade. O que mais, professor? Publicidade. O que mais, professor? Eficiência. Então, presta atenção. O LIMP, ele é o nosso item 1. Eles vão tratar dos princípios expressos. Lembra que nós vimos lá o item 1, princípios expressos, sim ou não? Então, LIMP, princípios expressos. Tranquilo até aqui, sim ou não? Vamos lá. Ó, as firmas CPC, eu tenho aqui, ó, autotutela. Eu tenho supremacia do interesse público. Eu tenho finalidade. Eu tenho indisponibilidade do interesse público. Eu tenho razoabilidade. Eu tenho motivação. Eu tenho ampla defesa. Eu tenho segurança jurídica. Segurança jurídica. Professor, mas acabou? Não, eu ainda tenho o CPC. Eu ainda tenho aqui, ó, o contraditório. Contraditório. Eu tenho aqui a proporcionalidade. Proporcionalidade. E eu tenho, por fim, a continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Ó, enquanto o LIMP é o item 1 que nós começamos a estudar, os princípios expressos, as firmas CPC, nós vamos chamar isso aqui, ó, de item 2. São os chamados de princípios implícitos. Implícitos. Então, presta bastante atenção. Acompanhe o raciocínio comigo, que é para você não se perder. Volta lá atrás, volta. Professor, nós estamos estudando os princípios da administração pública. Eu já sei que eles são divididos em 3 grupos. Princípios expressos, também chamado princípios escritos, princípios constitucionais ou princípios básicos. É a LIMP. Professor, eu tenho o item 2, princípios não expressos, princípios não escritos, princípios implícitos. Aí eu vou dizer o quê? As firmas CPC. Aí eu tenho muitos. Eu tenho lá a autotutela, supremacia do interesse público, finalidade, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, motivação, ampla defesa, segurança jurídica, contraditório, proporcionalidade, continuidade de serviço público. Nós vamos trabalhar primeiro esses 2 itens, item 1 e o item 2. O item 3, que são os princípios simultâneos, nós vamos deixar para o final, beleza? Até aqui tranquilo, sim ou não? Presta atenção de novo, mais uma vez, tá bom? Anota tudo, galera, anota, ó. Quando a gente assiste vídeo aula, pô, o importante é ter tudo anotado no caderno. A gente só assiste uma vez. Assistiu uma vez, anotou tudo depois, ó. É só revisar o caderno. Vamos que a aula tem que ser rápida, pô, que é para tu não perder tempo, beleza? Vamos começar? Ó, nós vamos começar trabalhando primeiro os princípios expressos. Eu vou apagar os princípios implícitos para a gente estudar depois, beleza? Vamos começar? Olha lá, ó, acompanha comigo. Vou apagar aqui, ó, vou apagar. Nós vamos ficar só com o item 1, então coloca aí no teu caderno. Item 1, princípios expressos. Ok? Princípios expressos. Ó, professor, aqui é muito fácil, pô, você já conhece isso. Primeira coisa que eu tenho que entender, professor, quando eu falo dos princípios expressos. Lembra? Os princípios expressos estão previstos na Constituição Federal. Previstos na Constituição Federal, certo? É o famoso artigo 37. Presta atenção. Eu vou ter lá o primeiro princípio, pessoal. Vamos começar, certo? Primeiro princípio que nós temos é a legalidade. Legalidade. Pessoal,
o princípio da legalidade ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Eu tenho que entender que a legalidade ela pode ser para a administração pública, tá bom? E eu tenho a legalidade para o particular. Para o particular. Preste atenção, em nome do Senhor. Olha onde tu está estudando, pô. A legalidade ela é para a administração pública. É o princípio administrativo aplicado para a administração pública. Então vamos lá. Princípio da legalidade. Você sabe, fala comigo. Professor, o que vem a ser o princípio da legalidade para a administração pública? É fazer somente aquilo que a lei autoriza. Presta atenção. Dentro da administração pública, vigora a legalidade porque eu só posso fazer o que a lei determina. Eu não posso extrapolar os limites da legalidade. Diferente é a legalidade para o particular. Lembra, particular no direito administrativo é chamado de administrado. Administrado. O administrado, ou seja, o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Professor, tudo que a lei não proíba, o particular pode fazer. Veja, pessoal, o princípio da legalidade para a administração pública, ele é restrito. Restrito. Veja, eu só faço aquilo que está na lei. Diferente é a legalidade para o particular. Eu faço tudo o que ela não proíbe. Então é tudo, então ela é mais ampla. Ele é amplo. Então, quando eu falo em legalidade para o particular, é diferente da administração pública. Pessoal, isso é clássico, isso é velho, você não pode errar isso. Então, professor, primeiro princípio da legalidade, previsto no artigo 37, é considerado um princípio expresso, princípio escrito, princípio básico. Eu, a administração pública, só posso fazer o que a lei determina. Eu, administrador, só posso fazer aquilo que a lei autoriza. Princípio da legalidade para a administração pública, ele é mais restrito. Professor, princípio da legalidade para o particular, eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe, ele é muito mais amplo. Beleza? Pessoal, matou. Não tem mais o que ver, não. Princípio da legalidade é isso. Se eu fosse você, eu anotava. Já anotou? Anota porque eu vou apagar. Já foi. Princípio da legalidade. Vamos para o próximo. Princípio da impessoalidade. Esse é bom. Posso apagar? Vou apagar, hein? Princípio da impessoalidade. Acompanha comigo. Professor, o que vem a ser o princípio da impessoalidade? Olha como é fácil. Princípio da impessoalidade. A primeira coisa que você tem que entender, o princípio da impessoalidade, são algumas regras fundamentais. Primeiro, o conceito. O princípio da impessoalidade, ele veda a criação de privilégios. Veda a criação de privilégios. Você não pode criar privilégios. A impessoalidade determina uma atuação impessoal e imparcial. E aí é que mora o perigo. Tu sabe por quê? O princípio da impessoalidade, ele tem várias pegadinhas em concurso público, mas tu vai matar elas agora. Ó, o princípio da impessoalidade, isso para o direito administrativo, para a tua prova, no direito administrativo, ele pode também ser chamado. Ele tem outro nome, porque ele tem a mesma essência. Eu posso chamar ele de princípio da finalidade, que é a mesma coisa que eu chamar ele de princípio da isonomia, que é a mesma coisa que eu chamar ele de princípio da igualdade. Ó, acompanha comigo e pensa junto. Professor, o que diz o princípio da impessoalidade? Atuar para satisfazer o interesse público. Para satisfazer o interesse público. Professor, o que diz o princípio da isonomia e da igualdade? É a mesma coisa. Ó, isonomia e igualdade, tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Isso é isonomia e igualdade. Pensa comigo, pô, pensa. Princípio da impessoalidade, veda privilégios. Se eu não estou criando privilégios, é porque eu estou satisfazendo o interesse
público. Se eu não estou criando privilégios, eu estou tratando todo mundo de forma igual, na medida da sua igualdade, e tratando os diferentes na medida da sua desigualdade. Acompanha comigo, pô. O princípio da impessoalidade tem o mesmo significado de finalidade, isonomia e igualdade. E aí, pessoal, pegadinhas clássicas envolvem o princípio da impessoalidade. Clássicas. Se eu fosse você, eu anotava no caderno. Anotava isso como observação, OBS, que é para você não esquecer. Primeira coisa, eu já disse, ó, impessoalidade é a mesma coisa que finalidade, isonomia e igualdade. Desculpa, tranquilo? Segundo, se eu não posso criar privilégios, eu estou satisfazendo o interesse público, tratando todo mundo de forma igual. Primeira coisa que eu falo, pensa comigo, pensar. Professor, concurso público que reserva vaga para as mulheres. Concurso público que reserva vaga para negros. Concurso público que reserva vaga para deficiente. Fere o princípio da isonomia? Fere a impessoalidade? Isso é um privilégio? Ó, pensa comigo. Se isonomia é tratar os iguais de forma igual e o diferente de forma diferente, isso também é impessoalidade. Então isso não pode ser considerado privilégio. Se eu estou dizendo para você que impessoalidade e isonomia são a mesma coisa no direito administrativo, então, políticas de cotas, políticas de afirmativas feitas pelo governo federal não podem ser considerados privilégios. Tranquilo? Isso são formas de concretização da isonomia e também concretização da impessoalidade. Então, não esquece. Primeiro, termos sinônimos. Segundo, o que é privilégio e o que não é. Terceira coisa, e isso cai muito. Professor, vocês já viram propagandas de políticos que eles colocam símbolos, certo? A Constituição Federal veda a utilização de símbolos distintivos para promoção pessoal. Se eu sou um administrador público e eu uso um símbolo para me promover, eu estou criando privilégio, sim ou não? Sim. Eu estou agindo de forma imparcial? Não. Então, professor, preste atenção. Campanhas publicitárias, anote no caderno, anota, OBS. Campanhas publicitárias que utilizam símbolos distintivos ou caracteres para promoção pessoal de um governante, de um administrador público, fere o princípio da impessoalidade, ou o princípio da finalidade, ou o princípio da isonomia ou igualdade, porque é a mesma coisa. Então lembra, pelo amor de Deus, cotas para homens, para negros, para ações afirmativas do governo, não fere o princípio da impessoalidade. Outra coisa, professor, a questão de símbolos distintivos. Campanhas publicitárias que utilizam símbolo distintivo para autopromoção. Fere o princípio da impessoalidade. Não esquece disso jamais. Beleza? Tranquilo, sim ou não? Você anotou tudo? Aproveita, dá a última anotada porque eu vou apagar. Certo aqui? Ó, já terminei o segundo princípio, eu vou para o terceiro princípio. Vamos lá, moralidade. Professor, o que vem a ser o princípio da moralidade? Vamos entender, vou apagar aqui, hein? Rapidinho. Vamos lá? Princípio da moralidade. Próximo princípio, princípio da moralidade. Acompanha comigo. Professor, o que determina o princípio da moralidade? Pessoal, o princípio da moralidade, ele determina que a administração pública deve agir de forma correta, de forma justa, de forma ética, de forma moral, para que não venha violar os princípios da administração pública. Então, professor, o princípio da moralidade, ele vai exigir condutas do administrador público, condutas que sejam honestas, condutas que sejam éticas, condutas que sejam justas, condutas que sejam corretas, condutas que sejam morais. Tranquilo? Isso é a moralidade. Preste atenção. Clássico, clássico, clássico. Professor, o princípio da moralidade não se encontra acima dos demais princípios. Dos demais princípios. Isso cai muito em prova. Professor, o princípio da legalidade está acima do princípio da moralidade. O princípio da moralidade está acima do princípio tal. Pessoal, não existe hierarquia entre princípios. Todos estão no mesmo patamar.
Não existe hierarquia, não existe subordinação. Nenhum tem mais importância do que o outro. Todos têm a mesma importância para o direito administrativo. Eu, administrador público, tenho que cumprir todos os princípios da administração pública. Beleza? Não esquece disso. Vamos lá, acompanha comigo. Moralidade é exigir uma conduta honesta, ética, justa, correta e moral. Não se encontra acima dos demais princípios. Presta atenção, pessoal. O princípio da moralidade, ele exige condutas exigem condutas legais e morais. Aqui é que é o perigo. Professor, tudo que é legal é moral? Não. Nem tudo que é legal é moral. Pode uma coisa estar prevista na lei e não ser moral para o direito administrativo. Certo? Por exemplo, muito questionado durante muito tempo. Professor, pagar 14º, 15º salário para um parlamentar. Isso é moral? Poderia estar na lei, é legal, mas não é moral. Para a administração pública, eu tenho que cumprir a legalidade e a moralidade. Porque um não está acima do outro. A conduta não basta ser legal, também tem que ser moral, honesta. Outra coisa, o princípio da moralidade, pessoal, ele fundamenta a vedação do nepotismo. Pessoal, o nepotismo é proibido no Brasil, sim ou não? Sim. Quais são os princípios que fundamentam a proibição do nepotismo? A moralidade é um deles. O nepotismo, a vedação do nepotismo é proibida no Brasil de acordo com o princípio da moralidade, de acordo com o princípio da impessoalidade, porque você está criando privilégios, impessoalidade, e de acordo com o princípio da eficiência. Eficiência. Esses três princípios proíbem o nepotismo no Brasil. Nepotismo é uma autoridade que contrata parentes para ocupar cargos de direção, chefia e funcionamento na administração pública. Isso é o nepotismo. Então, o que é moralidade? Exige condutas honestas, éticas, justas, morais e corretas, certo? Não, presta atenção, não se encontra acima dos demais princípios, beleza? Ele exige condutas legais e morais e ele é usado para fundamentar a proibição do nepotismo. Mas ele é o único princípio que fundamenta a proibição do nepotismo? Não. Moralidade, pessoalidade e eficiência. Tranquilo até aqui, sim ou não? Vamos lá, vamos continuar, vamos. Já foi legalidade, impessoalidade, moralidade. Vamos para o próximo. Publicidade. Vamos lá? Princípio da publicidade. Galera, vai anotando, não perde tempo. Aqui é assim mesmo, é na correria, no batidão. Vamos lá, que a gente tem que ganhar tempo. Anota tudo, não perde nada. Tranquilo? Vamos para o próximo princípio. Nós temos agora o princípio da publicidade. Professor, o que diz o princípio da publicidade? Acompanha comigo. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade, pessoal, é muito fácil. Tranquilo. O princípio da publicidade, ele determina que os atos da administração pública devem, em regra, ser públicos. Então, o princípio da publicidade exige que em regra, essa é a palavra-chave, em regra, os atos da administração pública sejam públicos. Sejam públicos. Professor, o que é isso? Sejam públicos. Sejam acessíveis ao povo. Sejam acessíveis àqueles que fazem parte da sociedade. Eu quero ver um ato da administração pública, princípio da publicidade. Cuidado. O princípio da publicidade, ele admite de forma excepcional, atos sigilosos. Só qual é o problema de ter um ato sigilosos? Atos sigilosos quando previstos em lei. Se a lei diz que pode ter um ato sigiloso, opa, perfeito, pode ter. Mas isso é uma regra, professor? Não, isso é uma exceção. Beleza? O que mais, professor, que eu tenho que lembrar de publicidade? Cuidado, publicidade, pessoal, não significa que todos os atos devem ser publicados na imprensa oficial. Não é isso a publicidade. Tranquilo? Pessoal, os atos podem ser publicados na imprensa oficial? Pode, mas isso não significa de forma absoluta. Não quer dizer que tudo que é administração pública vai para a imprensa oficial. Não.
Negativo. A publicidade é garantir o acesso. Professor, o princípio da publicidade, por exemplo, é o que garante a lei do acesso à informação. Do acesso à informação. Vocês já viram falar na lei do acesso à informação? Que obriga a administração pública a criar portais da transparência? Isso é o princípio da publicidade. Tem que saber disso. Tranquilo? Toma cuidado, anota o esquema, coloca no caderno, não perde nada. Beleza, galera? Tá tranquilo até aqui, sim ou não? Posso dar uma paradinha? Vou parar 30 segundinhos para me tomar uma água, que deu sede agora, beleza? Mas eu vou já voltar. Aguenta para mim, segura aí, 30 segundos para eu tomar uma água e eu volto. Beleza? Aí nós voltamos no princípio da eficiência. Valeu, galera. Rapidinho.